Quando o assunto é investimento, sempre vem essa dúvida. Por onde eu começo a investir? A pessoa chega até a fritar os neurônios para chegar numa conclusão e às vezes acaba começando errado. Então fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho para você investir corretamente. Não adianta você pular essa etapa, a primeira fase é a reserva de emergência. Muitas pessoas não têm paciência de juntar a sua reserva de emergência, mas é muito importante. A reserva de emergência, ela nada mais é do que a sua base. É como se você estivesse construindo uma casa com um alicerce. Se você não colocar essa base, esse alicerce, provavelmente a sua casa vai cair, porque a estrutura dela é fraca. Porque todas as pessoas que pulam a reserva de emergência acabam quebrando a cara um dia. Porque a reserva de emergência ela é uma proteção em momentos ruins. Pensa você, tá lá investindo o seu dinheiro, aí acontece alguma coisa que você vai precisar resgatar o seu dinheiro. Se você está investindo em ações, pode ser que não seja um momento bom para você vender aquelas ações, ou bitcoins, ou fundos imobiliários. Então você ter uma reserva de emergência é você deixar uma parte do seu dinheiro guardada para momentos que você vai precisar desse dinheiro rapidamente. Então você vai proteger os outros investimentos que estão aplicados em lugares que você vai ter que deixar a longo prazo. Então a reserva de emergência é o arroz com feijão. Então para você montar sua reserva de emergência é super simples. Se você tem medo dessa fase, tem dúvidas sobre esse assunto, eu fiz um vídeo que te explica passo a passo da reserva de emergência. Nesse vídeo eu vou te explicar o caminho. Não posso explicar cada investimento porque vai ficar muito grande esse vídeo. Então clica no card aqui no topo da tela que você vai ver sobre a reserva de emergência de forma específica. O segundo passo é você começar pela renda fixa. Quando você está começando a investir, é normal que você tenha dúvidas. Você não vai saber como funcionam as ações, não sabe nem o que é raio de fundo imobiliário, Bitcoin então nem se fala, acha que é pirâmide. Então é importante que você pesquise sobre os investimentos e comece pelos mais fáceis. Lógico que a renda fixa ela está rendendo pouco atualmente, mas não quer dizer que ela não tem nenhuma importância em uma carteira de investimentos. A renda fixa ela tem características específicas que elas são muito relevantes para uma carteira de investimentos. Então, para quem está começando, é muito legal você começar por investimentos mais fáceis. Então, a renda fixa ela te dá essas possibilidades. Primeiro delas, Tesouro Direto, é super simples você entender o funcionamento, o próprio CDB, LCI, LCA, são investimentos simples de você entender, porque basicamente você está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai te dar juros em troca. No caso do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te dar juros em troca. Então é uma forma mais simples de você entender como investir. Eu também fiz vídeo sobre isso e daqui a pouco eu vou mostrar uma playlist que eu falo sobre cada tipo de investimento dessa categoria. Mas o que você precisa entender é que tem que começar sim pela renda fixa, porque é mais simples e é mais seguro para você começar a investir. É importante que você siga uma lógica de segurança, porque se você queima a largada, você acaba correndo mais riscos. Porque os próximos investimentos que eu vou mostrar aqui, eles têm riscos maiores e você pode até começar a investir e já começar negativo com eles. Então por isso que é importante você começar aos poucos. Aqui não sou o dono da verdade, não é a regra de ouro aqui, mas é uma regra lógica que eu sigo e que eu comecei. Eu comecei dessa forma a investir primeiro pela reserva de emergência, depois renda fixa e depois pesquisando sobre outros investimentos. Geralmente nós temos aquela afobação de querer ganhar dinheiro logo e isso acaba afetando a nossa rentabilidade, porque você entra em investimentos que você não conhece e investimentos numa fase ruim. Então é importante que você pesquise antes. Tenha calma, o investidor ele ganha a longo prazo. Para você ter uma ideia, um dos maiores investidores do mundo, que é o Warren Buffett, ele sempre pensa a longo prazo. Ele tem aí mais de 90 anos e o cara ainda investe em longo prazo, porque ele tem uma visão justamente de enxergar longe, de pensar no investimento não só agora, mas como que ele vai se comportar no período total, como que ele vai se comportar em momentos de crise, em momentos de aumento do mercado financeiro. Então você tem que pensar dessa forma. Inclusive ele recentemente ele fez uma carta dando sugestões para os investidores que estão começando agora. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com essa carta do Warren Buffett, que ele dá algumas dicas de como que você pode investir também. É interessante que você entenda como investidores grandes pensam, para que quando você comece a investir, você tenha essa dimensão do que você pode fazer com o seu dinheiro. Depois que você já entendeu sobre a renda fixa, o próximo passo, você pode começar com fundos de investimento. O fundo de investimento, você está colocando o seu dinheiro para um gestor tomar as decisões por você. Então você vai ter uma pessoa mais profissional tomando algumas decisões. Os pontos negativos dos fundos de investimento são as taxas. Então é importante que você pesquise bem sobre as taxas do fundo, porque essas taxas de administração é o que o fundo cobra para cuidar do seu dinheiro. Existem várias modalidades de fundo de investimento. Existem fundos de renda fixa, fundos multimercados, ou seja, que investem um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, ou seja, mercados diferentes.
E tem os fundos de ações e outras categorias de fundos, tem várias categorias. Nesse momento, o que você precisa saber? Como você está começando, comece com fundos de investimento com risco menor. Quais são os investimentos com risco menor? Fundos de investimento de renda fixa, fundos multimercados, é um pouco mais arriscado, mas ainda tem um risco menor do que ações e renda variável. Então você começando aí, você vai entender como que funcionam os mercados. Para quem está investindo em fundos de investimento, não é só você colocar o dinheiro ali. Você pode fazer o quê? Olhar o que o fundo está fazendo com o seu dinheiro, porque ali você pode pegar ideias e sugestões de estratégias para você investir também. Então você olha ali a lâmina do fundo, a lâmina nada mais é que um relatório. Essa lâmina ela mostra o que o fundo está fazendo com o dinheiro dos cotistas. Então para você é interessante aprender com essa lâmina, para você começar a ir para o próximo passo, que é você investir na renda variável. Ela já se chama renda variável porque ela varia muito. Ao mesmo tempo que você pode estar perdendo, você pode estar ganhando dinheiro, porque o mercado ele tem uma variação constante. Uma forma mais tranquila de você começar na renda variável depois dessa etapa dos fundos de investimento é começar pelos fundos imobiliários. Aqui no canal eu já expliquei como funciona, vou deixar um vídeo no topo da tela falando tudo sobre fundos imobiliários, mas basicamente investir em fundos imobiliários é você investir diretamente no mercado imobiliário. São fundos que compram outros imóveis, então a principal característica de fundos imobiliários é você ganhar os aluguéis, ou seja, gerar uma renda com os seus investimentos. Até agora você está acostumado com a rentabilidade, ou seja, todo mês você vê o seu dinheiro multiplicando. Agora você vai se acostumar com a forma de rendimento, ou seja, você receber um valor no saldo da sua conta como se fosse um aluguel e o inquilino pagasse o aluguel no final do mês para você. É da mesma forma, os fundos imobiliários eles te geram aluguéis mensais. Então todo mês vai ter um aluguelzinho ali caindo na sua conta e esse aluguel você pode gastar esse dinheiro ou reinvestir comprando mais cotas. Por ele pertencer ao mercado imobiliário, ele tem uma variação menor. Então ele não sofre tantas variações quanto outros investimentos. Então aí você vai estar se preparando para a renda variável de fato, porque na renda variável em ações, em outros ativos, você tem muita variação. E para quem está começando agora pode levar um susto, ou às vezes você pode até ficar sem dormir, quando uma ação cai 5, 10% em um único dia. Então a renda variável, começando com fundos imobiliários, é mais tranquilo para você começar a entender sobre esse assunto. E também para você gerar uma renda passiva na sua carteira. Eu queria te fazer uma pergunta, me conta nos comentários qual investimento está mais difícil para você entender. Agora que você passou pelos fundos imobiliários, você pode sim, de fato, começar a pesquisar sobre ações e também ETFs. O ETF ele é mais tranquilo que as ações. O ETF ele é um fundo que ele representa algum índice econômico. Se você tem dúvidas sobre ETF, nunca ouviu falar, não tem problema. Assiste esse vídeo aqui do topo da tela que eu explico tudo sobre ETF. Mas basicamente ele tem uma variação também menos brusca que uma ação. A ação ela tem uma variação maior porque é uma empresa e a empresa está inserida em um mercado e o mercado pode ter muitas variações, variação de dólar, variação no mercado que aquela empresa está inserida, pode surgir mais concorrentes, aquela empresa pode ter caído as vendas dela, pode ter tido algum prejuízo, então depende de vários fatores, pode ter trocado o presidente da empresa, então ela varia muito, não dá para você ter uma rentabilidade garantida dentro do mercado de ações. Só que o mercado de ações ele te dá várias oportunidades e várias chances de ganhar muito dinheiro. Se você investir em boas empresas, você pode ter retornos altíssimos. Estou falando aí de 30%, 40%, 50% dentro de um único ano. Já na renda fixa você teria aí pouquíssima rentabilidade, no máximo 5%, 6%, dependendo da rentabilidade que você conseguir na renda fixa. Já em ações não, você consegue muita rentabilidade, principalmente com essa variação das empresas. Então você começar aos pouquinhos, você vai entendendo como que funciona o sistema financeiro. Agora é a última etapa, vamos dizer que é o topo da escada para quem está começando. Infelizmente muitas pessoas estão começando por aqui, mas eu não recomendaria porque são investimentos mais arriscados e você talvez não entenda muito sobre eles, é mais complexo a explicação sobre eles, que são as criptomoedas e investimentos alternativos. As criptomoedas são moedas digitais, então é um conceito novo que muitas pessoas ainda não entendem. Mas fica tranquilo que eu aqui no canal eu explico sobre criptomoedas. Eu tenho praticamente um mini curso onde ensina você a investir em bitcoins, que é a principal criptomoeda, e como você pode investir corretamente. Mas aqui é o último passo. Seria a última etapa para quem está investindo, porque aqui você tem que ter um conhecimento de mercado, você precisa saber qual é a função do Bitcoin na sua carteira de investimentos, mas para te ajudar eu vou deixar o link aqui com essa playlist, esse mini curso gratuito, onde você pode entender. Mas basicamente é a última etapa porque o Bitcoin ele varia muito,
Para você ter ideia, recentemente um Bitcoin estava valendo 340 mil reais. Na mesma semana ele caiu para 320 mil, ou seja, a cotação dele caiu 20 mil reais em menos de uma semana. Para um investidor iniciante, isso ia deixar o camarada aí desesperado, o cara ia vender, ia sair no prejuízo, ia perder muito dinheiro. Então aqui você precisa entender sobre o mercado e por que você vai investir em criptomoedas. E uma outra alternativa são os investimentos alternativos. São investimentos mais complexos, mas são investimentos que você pode ter boas rentabilidades também. Eu também vou deixar esse vídeo sobre investimentos alternativos na descrição desse vídeo, mas basicamente esses investimentos são investimentos que te dão mais possibilidade de rentabilidade e eles não são tão comuns. Pouquíssimos investidores conhecem esse tipo de investimentos. Então é interessante você poder conhecer, mas essa é a última etapa da escada. Você teve aí uma jornada, onde você começou corretamente indo aos poucos, respeitando o seu tempo e pesquisando mais sobre o assunto. Gostou desse vídeo? Clica no botão de gostei e se inscreve no canal. Só clicar nessa bolinha com a minha foto que você já vai fazer parte do canal Se Torne Investidor. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau!